Curso de Engenharia Agronômica 2019.2. Trabalho sobre neossolos. Componente curricular, genes, morfologia e classificação do solo. Docente, Eurilene Lucas de Almeida. Discentes, João Pedro Teixeira Nogueira, Carter Borelli, Lívia Maria Lessa, Inze e Wesley Celestino dos Santos. Neossolos. Neossolos são solos pouco evoluídos, constituídos por material mineral ou material orgânico, com menos de 20 centímetros de espessura. O que diferencia esse solo dos demais? Que eu trouxe 4 tópicos, que na minha opinião são os mais interessantes aí, que faz de fato com que mostre que esse solo ele é diferente dos demais. O primeiro é a ausência do horizonte B, certo? Que é o horizonte de acumulação, onde é que vai haver aí materiais minerais como ferro, alumínio, tem também a argila. Aí os altos índices de pedregosidade, já que ele não tem o horizonte B, né? O horizonte C, que é o horizonte mais próximo aí da rocha-mãe, que é o que tem mais pedregulho, né? Ele vai ficar mais acima, próximo à superfície, próximo do horizonte A. E a resistência ao intemperismo, que é o que ocasiona desse solo ele ser um solo pouco evoluído. Ele tem a resistência aos fatores químico, físico e biológico. E ele é impróprio aí para calagem, tratamento fitossanitário e NPK. Se você tiver uma visão aí de perda, né? Ao contrário dos outros, que o pessoal corrige o pH do solo, a acidez do solo com a calagem, ele é impróprio, já que o material de origem, né, ele vai ficar mais próximo da superfície, aí os pedregulhos. E aí, numa operação de tratamento da aragem desse solo, pode ser que até danifique o implemento e tudo. O tratamento fitossanitário também não vai valer a pena. E o NPK, ele é a questão aí da nutrição do solo. Alguns solos eles têm essa deficiência. Desses 3 nutrientes são essenciais para diversas culturas aí agrícolas, né? E ele acaba deixando aí uma questão muito ruim, que é essa falta de espaço, né? do horizonte A ao horizonte C. Com a falta do horizonte B, não tem onde armazenar aí esses nutrientes, que são o B, ele é um horizonte que fica localizado aí as raízes da planta, né? A parte radicular da planta, que também é onde elas buscam o NPK, enfim, pode ser outros nutrientes também. E aí acaba sendo inviável fazer esse tipo de operação nesse solo. Torna ele aí diferente dos demais, que vão valer a pena, seja uma calagem, um tratamento fitossanitário, né? E também a nutrição do mesmo. Sou Lívia e vou falar sobre quais principais fatores e processos que atuam na formação desses solos. Os neossolos agregam 4 subordens. São os neossolos litólicos, neossolos flúvicos, neossolos regolíticos e os neossolos quartzarênicos. Os neossolos litólicos, eles compreendem os solos rasos, onde geralmente a soma dos horizontes sobre a rocha não ultrapassa 50 centímetros, estando associados normalmente a relevos mais declivosos. As limitações ao uso estão relacionadas à pouca profundidade, a presença de rochas e ao declive acentuado, associando as áreas de ocorrência destes solos. Estes fatores limitam o crescimento radicular, limitam também o uso de máquinas e elevam o risco de erosão. Já os neossolos flúvicos são solos minerais não hidromórficos,
oriundos de sedimentos recentes referidos ao período quaternário. Eles são formados por sobreposição de camadas de sedimentos aluviais recentes sem relação pedogênicas entre elas, devido ao seu baixo desenvolvimento pedogênico. Os neossolos regolíticos são solos com pequena expressão de atuação dos processos pedogenéticos, insuficientes para provocar modificações expressivas do material originário, em razão de sua resistência ao intemperismo, característica inerente ao próprio material de origem, além do clima, o que isoladamente ou em conjunto impede esse solo, né, ou limita a evolução do mesmo. Eles são poucos desenvolvidos, não hidromórficos e de textura normalmente arenosa, apresentando alta erodibilidade, principalmente em declives mais acentuados. E, por fim, os neossolos quartzarênicos. Esta classe de solo ocorre em relevo plano ou suavemente ondulado. Ele apresenta textura arenosa ao longo do perfil e uma cor amarelada, uniforme, abaixo do horizonte A, que é ligeiramente escuro. Considera-se, né, o relevo de ocorrência. O processo erosivo não é alto, porém, deve-se precaver com a erosão devido à textura, né, por ele ser essencialmente arenoso. Por serem profundos, mais que os outros, né, porque eles são, de certa forma, rasos, mas o quartzarênico é um pouco mais profundo, não existe limitação física para o desenvolvimento radicular em profundidade. Mas a presença, né, de caráter álico ou do caráter distrófico limita este solo o desenvolvimento radicular em profundidade, agravado devido à reduzida quantidade de água disponível nele. Bom, quem vai apresentar agora aqui é João Pedro, um aluno composto pela equipe, e vou falar sobre as principais regiões que contém neossolo no Brasil. Aqui está um mapa brasileiro, onde é que a gente fala em questão onde é que as composições, onde é que há neossolo diretamente no Brasil, que estão as diferentes regiões onde é que elas são compostas, e os neossolos diretamente ela está composta em amarelo no mapa brasileiro, e aí é composta diretamente na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga e nos Pampas, e em várias regiões do Brasil. Aqui está um mapa melhor falando sobre onde é que ele é composto, na floresta amazônica, na Caatinga, no Cerrado. E aí está um mapa diretamente em preto e branco, onde é que ele é composto, para facilitar a visualização de cada um de todos. E onde é que facilita e onde é que é composto na maior parte dos neossolos no Brasil. Aqui está em amarelo o neossolo diretamente aí no mapa à esquerda, e para quem dificulta a visualização, ela no mapa à direita mostra ele em verde, onde é que é composto as maioria dos neossolos no Brasil. Aqui está também os tipos de neossolo. Eles na maioria das vezes são considerados em 4, mas eu não consegui trazer os 4 porque não achei uma figura específica. Mas tem eles aí, o quartzarênico, o litólico e o flúvico, e é composto por mais um, por onde a nossa parceira Lívia foi falado também, que explicou cada um deles aí. E aí tá uma imagem de cada um, como é que poderia ser um solo, ele flúvico, ele quartzarênico, ele litólico, e cada um tem sua diferença de solos aí. Mas tem uma imagem onde é que pode compor, onde é que tem um exemplo aí, e é composto por esses tipos de neossolos. Aqui tem uma imagem diretamente a um solo, que na maioria das vezes o neossolo ele é composto por um solo que dificulta às vezes o trato cultural. Diretamente uma máquina está se trabalhando ali com implemento agrícola,
e dificulta bastante. E é um solo assim, com aquele ditado de encascalhamento, que dificulta às vezes de estar sendo feita uma implantação da cultura e até mesmo o sistema de irrigação, que na maioria das vezes tem solo muito argiloso e com muitas pedras e dificulta o sistema radicular da planta. Para finalizar, eu vou falar sobre a importância dos neossolos para a agronomia. Em partes mais planas, os neossolos, principalmente os de maior fertilidade natural, né, os eutróficos, e de maior profundidade, apresentam potencial para a agricultura. Os solos de baixa fertilidade natural, distróficos e mais ácidos, são mais dependentes do uso, né, da adubação e da calagem para a correção da acidez. Como eu citei acima, quando eu falei sobre as subdivisões dos neossolos, para cada um deles é interessante ressaltar a sua ressignificação para a agricultura. Por exemplo, os neossolos litólicos, para eles existem muitas limitações para uso agrícola, pelo fato de a rocha situar um pouco mais com profundidade e as pedras serem frequentes à superfície. Já para os flúvicos, situam-se em relevo aplanado e têm espessura suficiente para o sistema radicular dos cultivos. Na zona úmida costeira, esse tipo de solo, eles são usados principalmente para a cultura da cana-de-açúcar e algumas outras culturas de ciclo curto. Em muitos casos, precisam ser drenados, não é, para fazer a correção, corrigindo a sua acidez e adubação, para se obter boas produções agrícolas, claro. Em alguns casos, são utilizados para a retirada de areia, né, para a construção civil, e também a argila para a indústria de cerâmica. No caso dos neossolos regolíticos, no Nordeste do Brasil, mais especificamente no Agreste, são muito utilizados para algodão mocó, o sisal, o abacaxi, e ainda culturas de subsistência como milho e feijão, além de extensos plantios de tomate também. A pastagem também são muito comuns nessas áreas, né? Utiliza-se para pastagem. No caso dos neossolos quartzarênicos, os teores de matéria orgânica, como fósforo e micronutrientes, são muito baixos. A lixiviação de nitrato é intensa, devido à textura essencialmente arenosa. São os solos mais apropriados para o reflorestamento, sendo, porém, nos estados de São Paulo, Ceará e Bahia, utilizados também para a cultura de cana-de-açúcar. No Nordeste, verificam-se grandes áreas cultivadas também por neossolos quartzarênicos para o plantio de cajueiro. E aqui nós finalizamos o nosso trabalho. Esperamos que nosso trabalho possa contribuir um pouco para o seu entendimento sobre neossolos. Deixamos nosso muito obrigado a todos vocês que assistiram e uma mensagem aí para vocês de Wagner Gouveia. O conhecimento é uma via de mão dupla. Quem ensina, aprende duas vezes.